homens do passado, eles eram homens que se guiavam também por afectos. A gente aqui ficou meio bobo, se orientando por ideias. Os afectos não traem, porque o corpo é que o sente, e o corpo sabe, empiricamente, o que é bom para ele. Então, o que é um bom afecto? Vocês estão um olhar desorientado, assim. Um bom afecto é aquilo que é bom para o corpo. Mas não bota ideia no meio, porque vai complicar. Porque aí vem a ideia do que dá prazer ao ego. Não, o ego não é o corpo. O corpo não tem um ego. O corpo tem uma memória corporal, uma memória biológica, genética, mas o corpo não constrói ideias. A mente faz ideias sobre o corpo. E se elas não estiverem de acordo com o corpo, de nada valem. Para que serve a nutrição? A nutrição estuda e depois vem dizer para o corpo o que é bom para ele? A nutrição estuda o corpo. E aí vai dizer o que o corpo falou que é bom para ele. Não é assim? A medicina se trancou numa sala e estudou a medicina e agora vem dizer para o corpo o que é bom para ele? Não, a medicina se debruçou sobre o corpo. Pena que começou sobre um corpo morto, que deveria ouvir o corpo vivo. Mas a medicina tem como base a biologia, que é a escuta do corpo. Então, não há temor quando você tem o corpo como base para construir verdades para ele. É seguro. A criança é um bom exemplo. Tem dois indivíduos que usam a criança como exemplo, dois indivíduos muito antípodas. Um foi Cristo, né? Pegou uma criança e diz, tem que se tornar como um desses pequeninos para entrar no reino dos céus. Porque a criança é essa sabedoria viva, ativa, voltada para o presente, para o instante. A criança não tem uma memória muito longa. Isso a gente falou aqui há 4 anos atrás, né? Está gravado no YouTube, quem não viu, perdeu metade da vida. Vai lá ver. Essa palestra que vocês gravaram aqui já me deu muito problema. Está no mundo inteiro e tem gente questionando por aí, fazendo discussões na internet. Como é que aquele psicólogo, com um discurso filosófico, falou dentro da igreja sobre ressentimento e memória? Aí alguém disse assim, a gente tem que respeitar, porque ele estava respeitando um ambiente religioso e falou baseado na Bíblia. Aí o outro disse assim, mas ele não tinha que usar a Bíblia para falar esse tema não é da Bíblia. Aí outro disse, mas ele encontrou na Bíblia. E, enfim, olha que riqueza que isso deu, né? Aí alguém do Canadá mandou um e-mail dizendo, você poderia vir aqui falar essa palestra para a gente sobre o ressentimento? E disse, não, está no YouTube, você põe aí para todo mundo ouvir. Pegar avião, vocês sabem, né, do meu trauma com avião. Aquela coisa imensa que voa, pesado. Mas você está cheio delas, só que não percebe porque fechou a janela perceptiva do percepto. Não humana por quê? Porque não passa pela consciência de um eu. Você está cercado deles, mas não os percebe. Isso é o percepto. E o afecto é uma sensação não humana da natureza. E também não sentimos porque estamos condicionados aos órgãos dos sentidos que passa pela consciência de um eu. Aí a gente ficou empobrecido. O mundo transcorre diante da gente e a gente não vê. A vida
passa diante de nossos olhos e a gente não percebe. Por isso estamos insensíveis. A ideia da maritaca, eu vim aqui no IAE fazer uma conferência sobre ética e foi uma experiência interessante, porque tinha uns 2.000 alunos mais ou menos, mas eles não queriam a palestra. Eles não queriam. Mas antes do quarto onde eu estava, eu ouvi as maritacas, muitas, revoando pelo terreno e subindo nas árvores, comendo umas sementes. E eu fui lá ver. E fiquei debaixo da árvore, vendo aquela orquestra fantástica, aquela sonoridade cheia de perceptos e afectos, que antes de perceber a maritaca, que já passou por uma consciência de um eu, existe uma outra coisa que não passou por ali, que é a forte sensação de estar diante de um animal tão belo, tão delicado ao mesmo tempo, tão sensível, bonito e alheio à minha presença ali. Fiquei apaixonado por aquela cena. E aí fui dar aula. E aí perguntei para os alunos, vocês viram as maritacas? Não, não vimos. Mas estava aqui, do lado. Não, não vimos. Estava todo mundo preocupado com prova, não sei o quê, e não viram as maritacas. Tudo bem, aquilo era uma questão minha com as maritacas. E foi muito boa. Depois, os 2.000 alunos pedi para sair, ficaram 300, foi muito bom os 300. A gente se afetou de forma belíssima, os 300. Os 2.000 não ia se afetar mesmo. Mas então, há nesse momento algo da ordem do percepto e do afecto ocorrendo em torno de alguém. E esse alguém talvez não esteja percebendo. Está perdendo vida que está ocorrendo por ali. Por quê? Porque o percepto e o afecto, ele está relacionado com o instante presente. Ele não ocorre ontem nem amanhã. Ele ocorre no exato instante. Você não pode imaginar um gato vivendo de passado, uma borboleta voando no passado. Você não pode ver uma borboleta no futuro. Você só percebe uma borboleta no presente. Ela está mergulhada no presente. Você não pode ver uma criança de 2 anos, 1 ano, ressentindo o passado. Não tem essa criança. Talvez a gente construa ela um dia. A gente consegue esses feitos extraordinários, né? De fazer o ressentimento chegar nas crianças. Mas não tem essa criança. A criança vai brincar na areia da praia e constrói um castelo, a onda leva, e o que ela faz? Ela se diverte com aquilo, acha fantástico, como que a onda levou em poucos segundos algo que ela levou horas para fazer. Aí ela começa a fazer de novo. Então, ressentir o castelo que a onda levou é coisa para a memória que mergulha no passado. E a criança não tem isso. A criança sai no tapa com o irmão, arranca o cabelo dele, né? E os dois ficam bem chateados. Daqui a pouco, dormem abraçados. Então, o afecto está relacionado a esse instante aí. Quando ele retorna em forma de lembrança, aí a gente é ressentido. Porque você está sentindo de novo o que já sentiu. E isso é uma praga, né, do adulto. Deve ter aqui bastante gente ressentindo hoje o ontem. Mas o ontem não existe,
ele só existe em forma de memória,